Infelizmente, há quem te odeie por isso. Mas eu percebi que, mais do que odiarem você, eles odeiam o Deus que escolheu você há 3.800 anos como seu povo e lhe deu um lugar chamado Israel. E lhe deu um propósito que era apresentar a lei e a luz para todo o mundo. Todo pai quer que seus filhos entendam os desafios extraordinários que o povo judeu enfrentou. Muitos de vocês nesta turma de formandos são netos e bisnetos de sobreviventes do Holocausto. O fato de seus avós terem realmente sobrevivido ao Holocausto é o motivo de vocês estarem aqui e vocês devem algo a eles. Todos querem, eu acredito, garantir que ninguém, nenhuma geração, jamais esqueça o que aconteceu durante o Holocausto. Um jovem pai levou sua filha ao Yad Vashem, em Jerusalém. Ele queria que ela entendesse o que foi o Holocausto e por que isso nunca pode ser esquecido. Ela tinha 11 anos de idade. Ele estava preocupado que talvez ela fosse jovem demais para compreender isso. Mas ele sabia que precisava dar a ela alguma noção de por que isso era importante. Então ele a levou pelo Yad Vashem. E ela testemunhou, mesmo sendo uma jovem de 11 anos, as cenas horríveis do que aconteceu com as pessoas por nenhum outro motivo além de serem judias. Enquanto via as fotos e o que havia acontecido, notava as estrelas amarelas em crianças mais novas que ela. O pai percebeu que aquilo estava impactando ela. Ao chegarem ao final de Yad Vashem, o livro de visitas que fica na saída está lá para que as pessoas que visitaram possam assinar e deixar quaisquer comentários que desejarem. O pai viu sua filha se aproximar do livro de visitas e pegar uma caneta do bolso dele. E ela escreveu o nome e o endereço dela. E então, com sua letra infantil, onde pedia comentários. A menina de 11 anos escreveu isso. Por que ninguém fez alguma coisa? Foi só isso que ela escreveu. Por que ninguém fez nada? Era inconcebível, até mesmo para uma criança, como as pessoas podiam ver a brutalidade, a crueldade, o ódio contra as pessoas e não fazer nada para impedir isso. E assim, mesmo quando criança, ela ficou com a pergunta: por que ninguém fez nada? Essa garotinha era a minha filha. Eu era o pai e levei ela lá quando tinha 11 anos de idade. Isso teve um impacto sobre ela. Hoje, ela ocupa um cargo que antes era de outro cara, eu. Ela é a governadora do Arkansas agora, a primeira mulher a servir o estado como governadora. E as pessoas me perguntam, você tem orgulho de ela ser governadora? Bem, é claro que tenho, mas vou dizer do que me orgulho ainda mais. Tenho orgulho de que aquela menina de 11 anos nunca esqueceu sua responsabilidade de defender o que é certo e de reconhecer que ela deve ser a pessoa a fazer alguma coisa. E você não vai encontrar um sionista mais forte na América do que aquela garotinha que agora é governadora e cujos 3 filhos. Eu tive o privilégio de levar eles pelo Yad Vashem em dezembro do ano passado e guiá-los por essa mesma jornada. Você, seja alguém, faça alguma coisa e nunca, jamais tenha medo de ser quem você é. Viva com um grande senso de dever para com Deus, dever para com a sua lei e dever para com cada pessoa que viveu para que você pudesse estar aqui hoje. Agora moro em uma terra que visitei pela primeira vez logo após terminar o ensino médio, em 1973, há 53 anos. É uma terra que já havia visitado mais de 100 vezes antes de me tornar embaixador. Quero que você saiba que não sou sionista porque sou judeu. Eu sou sionista
E um sionista sem pedir desculpas porque acredito na Bíblia e porque reconheço isso. Os judeus ao redor do mundo, representando apenas 0,2% da população mundial, tiveram um impacto desproporcional no mundo. E, infelizmente, há pessoas que te odeiam por isso. Mas eu percebi que, na verdade, mais do que odiarem você, eles odeiam o Deus que escolheu vocês há 3.800 anos como seu povo e lhes deu um lugar chamado Israel. E lhes deu um propósito, que era apresentar a lei e a luz para todo o mundo. Ser fiel a essa tarefa não é simplesmente algo que você deve fazer. É algo que você precisa fazer. Pois não há mais ninguém a quem o Criador do Universo tenha dado uma missão como essa. Reconheço que o que aconteceu no moderno Estado de Israel é nada menos que impressionante. Eu testemunhei isso com meus próprios olhos. Eu vi o que os profetas disseram que aconteceria se tornar realidade, que os ossos secos voltariam a viver e que o deserto floresceria. Lá no livro de Gênesis, a Bíblia nos conta a história de José. Todos nós conhecemos a trajetória extraordinária da vida dele, nada fácil. Falsamente acusado, vendido pelos próprios irmãos como escravo, deixado para morrer, preso em uma cadeia egípcia onde teria apodrecido se não tivesse interpretado um sonho e finalmente se tornando o segundo no comando de toda a nação do Egito. E então, quando houve fome na terra de Israel, seus irmãos, sem saber que seu irmão, José, ainda estava vivo, vieram pedir ajuda por causa da fome. Eles, a princípio, não o reconheceram, mas ele os reconheceu. Quando perceberam que era José, o irmão que deixaram para morrer, eles ficaram com medo de que ele mandasse matar todos eles. José falou algo a eles que espero que você nunca esqueça. Ele disse a eles: "O mal que vocês planejaram, Deus usou para o bem." Não foi Deus quem causou o mal que aconteceu a José? Não foi que ele fosse o criador das calamidades na vida dele? Mas você serve a um Deus tão grande, tão poderoso, tão impressionante, que mesmo quando as piores coisas são planejadas para te destruir, Deus tem a capacidade de usá-las para mudar o mundo. Foi José estar no Egito que levou a salvação do seu povo da fome? Ao longo da história, muitas tentativas foram feitas para erradicar, para aniquilar o povo judeu e, mais recentemente, o Estado de Israel. Espero que nunca haja um momento na sua vida em que você, nem por um segundo, peça desculpas por ser quem você é e de onde você veio. Mas mais importante ainda, por onde Deus quer te levar. Para que você lidere este mundo, para que você lidere e faça grandes coisas, apesar daqueles que tentariam te impedir se pudessem. Nunca esqueça seu passado, ele faz parte de você. Mas não viva lá. Sempre que você está em um veículo, há 2 vidros muito importantes ao dirigir. Alguns de vocês não prestam atenção neles. Você só fica olhando para o seu celular e coloca todos nós em perigo. Mas há 2 pedaços de vidro nesse veículo que você sempre deve prestar atenção. Um é o para-brisa. É por onde você olha para onde está indo. Em qualquer velocidade, o para-brisa é o vidro mais importante do carro. Porque sem ele você não teria ideia de como dirigir com segurança entre as linhas. Claro, se você dirige em Nova York, sabe que essas linhas não significam absolutamente nada. Elas são meras sugestões. Mas há outro pedaço de vidro no automóvel. É aquele pequeno pedaço de vidro no para-brisa chamado espelho retrovisor. Ele permite que você veja por onde passou. Mas eu diria que a diferença de tamanho entre o para-brisa e o espelho retrovisor é reveladora. Você certamente deve dar uma olhada para trás, para onde esteve, mas seu foco não está em onde você estava. Seu foco deve estar sempre para onde você está indo. A Yeshiva University preparou você exatamente para esse tipo de vida.
Sempre haverá aqueles que encontrarão motivos irracionais para odiar os judeus. Tem sido assim desde que Deus escolheu Abraão no Monte Moriá e o tornou o pai de uma grande nação. Vocês têm uma história de 3.800 anos de conexão ininterrupta com uma terra que muitos de nós amamos, não porque seja parte de uma terra que Deus nos deu. Costumo dizer aos meus amigos judeus, vocês podem ser judeus sem ter nada a ver com cristãos como eu. Mas eu não poderia ser a pessoa da minha fé se não fosse por vocês, sobre cujos alicerces minha fé foi construída. E eu venho hoje não só para agradecer, mas para dizer que existe uma obrigação moral eterna e espiritual que eu tenho para com vocês que são judeus, e cuja proteção e cuidado com a lei, cuidado com a Torá, me deram uma fé sobre a qual eu me apoio. E eu digo obrigado. Obrigado. Alpha Omega Gold é nosso patrocinador e eles têm orgulho de apoiar Israel.